Qual a questão que eu parei? 66. Questão 67. 66, então. Diz assim, ó, é a transferência de dados de um computador remoto para um computador local. Eu estou, então, num computador remoto, vou tirar para um computador local. E o inverso, chama-se o quê? O primeiro é o quê? Download. E o inverso é o quê? Upload. Ok. Letra B, bravo. 67. Convencionalmente, o Windows XP, ou seja, no modo exibição por categoria, para alterarmos a resolução de tela, deve-se no painel de controle do Windows clicar em... Vamos lá. Show. Preste atenção. Olha só o que acontece. Ele quer alterar o quê? Resolução de tela. Se ele quer alterar a resolução de tela, né, ele quer alterar, modificar essa resolução, ele vai mexer em hardware e som? Não, então essa sai fora. Ele quer mexer em alguma coisa de segurança de sistema? Também não, está fora. E ele quer o quê? Verificar aparência e tema ou aparência e personalização? Personalização. Depois, em seguida, trocar a aparência do display. Ok, Charles? 68. Vamos lá. Verdadeiro nas afirmações, verdadeiros e falsos. Vamos lá. A primeira diz assim, ó, somente a internet utiliza o protocolo TCP/IP. Errado, falso. A intranet utiliza um protocolo particular. Essa daí estava errada, né? A segunda, ó, a intranet tem como principais usuários os funcionários e colaboradores internos da empresa. Vamos lá, intranet. A intranet é uma rede interna. Como principais usuários, funcionários e colaboradores internos da empresa. Correto. Sim? Não. Se liga nessa daí. Olha só, quando a gente fala de internet, eu estou falando em quê? Rede mundial de computadores, rede externa, beleza? Intranet é uma rede interna. E quando eu uso internet e intranet junto? Internet e intranet juntinho. Qual nome se dá isso aí? Extranet, entendeu? Então é o seguinte, vamos supor, eu quero acessar da internet o meu processo no fórum, eu estou usando a internet, o processo interno, e intranet, eu estou usando os dois, extranet, ok? Então, quando a gente pensa assim, na extranet, eu tenho o acesso interno e o acesso externo juntinho, os dois, concomitantemente, beleza? Vamos lá, 69. Quando estamos nos referindo a navegadores como programas de computador que habilitam usuários e interagem com documentos virtuais na internet, tecnicamente, denomina-se em inglês por browser. Delta. 70. Sim, usa. Você tem os mesmos protocolos. Sim, pô. Porque imagina você o seguinte, imagina você que tem uma rede somente, tá? Imagina você que dentro do fórum tem a página do fórum. E aí imagina você que internamente você acesse as páginas, né? Imagine que tem um blog, imagine que tem um mural, tudo você está acessando interno, não tem nada externo, ok? Vamos lá, 70, ó. Identifique a baixa alternativa que não representa uma ferramenta típica de busca ou de pesquisa utilizada para encontrar informações na internet. O que é? O Windows Explorer. 71, ao inserir no Word 2007 número de páginas por meio da guia inserir, no grupo cabeçalho e rodapé, dependendo de onde deseja exibir os números no documento, aparecem somente as seguintes opções para assinalar. E aí? Início da página, fim da página ou margens da página. Charlie, C. Sim? Na verdade é o seguinte, a partir do Windows XP, não, a partir do Windows 98 SE, que é o Second Edition, qualquer janela do Windows você consegue acessar externamente. Através, tipo, digamos assim, dessa janela,
você vai conseguir acessar um endereço fora, sem problema nenhum. Mas não só no Windows Explorer, vamos supor, no meu computador, vai também, ok? Qualquer janela que você abrir, já tem a barra de endereço, e automaticamente você consegue fazer isso. E quando eu te falo que a partir do 98 SE, porque essa é a característica do Segunda Edition. Segunda edição do 98 era ter um Internet Explorer integrado. Ok? Foi? Vamos lá então. Questão 72, VOF, né? A área de transferência está disponível na maioria dos programas do Windows. Verdade ou falso? Verdade. A área de transferência do Office pode conter até 100 itens. Verdade. A área de transferência não, é falso, é falso. É do Windows, é do Windows. Aqui está falando do Windows, falso. 7.3. Opa. A área de transferência do Office pode conter até 100 itens. Tá? É falso. Porque a área de transferência do Office só tem 24 itens. Foi? Vamos lá, 7.3. Para sabermos quantos dias transcorrem entre a data 31/12/2012, que está na célula 1, e a data 1/6/2013, que está na célula B2 do Excel, deve-se utilizar a fórmula B2 menos A1. Delta. D de jeans, pode marcar. Beleza? D de jeans, C de show. Não? Se você pegar a última data menos a primeira, ele te dá a quantidade de dias. Não, aí você vai ter dias, você vai ter o hoje, você vai ter o agora. Ok? Se você quer só a questão dos dias, beleza, uso dias. Se você, geralmente o pessoal confunde hoje com agora. Se eu digito assim, ó, igual hoje, igual agora. Beleza? Tranquilo? Qual a diferença do hoje para o agora? Simples, mole também. Fácil, fácil. Se eu te pergunto, que dia é hoje? Que dia é hoje, pessoal? 29 do quanto? 09 de quanto? 2019. Beleza até aí? Dia do policial civil. Show de bola. É. E aí, que dia é hoje? Beleza, tá ali. Mas se eu te pergunto, e agora? Agora é o quê? Vou ter 29 do 9 do 2019. Vamos lá. 11 horas e sei lá, 3 minutos. Beleza? Agora. Isso é agora. Hoje, que dia é hoje? Olha a pergunta, para não confundir. E agora? Agora é a data e a hora. Beleza? Vamos lá. 7.4. Por padrão, quando abrimos um arquivo de texto, .txt no Windows, automaticamente é iniciado o quê? Bloco de notas. Muito bem. 7.5. Eventualmente, para eximirmos pastas e arquivos ocultos no Windows XP, na caixa de diálogo opções de pasta, ao selecionar a guia modo de exibição, deve-se clicar na opção pastas e arquivos ocultos. Letra A, alfa. 7.6. Complete a seguinte frase com uma das opções abaixo. Para evitar sobrescrever o documento original, use o comando... Qual é o comando? Para criar um novo arquivo assim que você abrir o documento original. Olha só, isso salvar como? Para evitar sobrescrever o documento original, use o comando salvar como para criar um novo arquivo assim que você abrir o documento original. Beleza? Foi? E aí, salvar como no Word. Qual é o atalho de salvar como? Meu amigo ali sabe. Fala, irmão. Você que falou que a questão era fácil demais. Fala aí, fala você, porra, vai. Fala pra mim, porra. F12, muito bem. E no Writer? Qual é o atalho do Writer? Ficou até vermelho. Qual é o atalho no Writer? Ctrl, Shift e S. Ctrl, Shift e S. S de save. Beleza? Foi? Vamos lá, 77. Relacione as duas colunas quanto aos atalhos de teclado das tarefas.
mais comuns do Word em português. Vamos lá. Formata as letras com negrito. Negrito no Word. Ctrl N. Desfaz a ultimação. Ctrl Z. Recorta o texto. Ctrl X. Beleza? Vamos lá. Já tem a resposta, não tem? Qual é a resposta aí? É 3C. C. É C. Beleza. Foi? Agora deixa eu te perguntar. Formata as letras em negrito se for no Writer. Hã? Qual é o atalho? Qual é o atalho do Writer? Fala, irmão. Ctrl B. Ctrl B. B de quê? B de bold. Não é de black, é de bold. Eu decorei errado. B de bold, pô. Vamos lá. Oi? Existe essa comunidade de tecla no Windows que é salvar. Aí abrir um documento. Pula. Tá gravando. Pula. Vamos lá. Desfaz a ultimação. Qual é o desfazer a ultimação? Ctrl Z. Recorta o texto. Recortar o texto lá no Writer. Ctrl X. Beleza? No Windows é a mesma coisa, irmão. Beleza? Você vai ter uma mesma ideia. 78. Por conversão dos padrões dos sistemas de correio eletrônico, todo e-mail deve ter como parte do seu endereço o quê? Arroba. Muito bem. 79. Verdadeiro ou falso, né? E diz assim, nos sistemas de antivírus não existe a necessidade de constante atualização. Verdadeiro ou falso? Falso. Trojans ou cavalo de Troia são considerados tipos de vírus? Falso. Isso daí é considerado o quê? Malware. Beleza? O que é um malware? Código malicioso. E malware. Se mal é, bom não é. Beleza? Não tem nem como não lembrar, né? Questão 80, no Windows Explorer, para vermos o quanto de espaço é ocupado por uma pasta em um disco, devemos acessar o item propriedades. Clicando o quê? Sobre o quê? Botão direito do mouse, sobre a pasta desejada. Muito bem. Resposta correta, letra? Bravo. B. Beleza? 81. Relacione as duas colunas quanto aos atalhos de teclado da tarefa mais comum em português no Excel. Recorta as células selecionadas. Qual é? Ctrl X. Copia as células selecionadas. Qual é? Ctrl C. Exibe a caixa de diálogo ir para. Ctrl G. Beleza. Resposta correta, letra? Delta. É isso aí? Beleza. 82. O conceito de uma sequência de instruções a serem seguidas, executadas na manipulação, redirecionamento ou modificação de um dado informação, refere-se mais adequadamente a software. Muito bem. Sequência de instruções. Falou de sequência de instruções, estou falando de software. Muito bem. Sim? Peopleware. Usuários. Anota do lado. Peopleware são os usuários. Ok? Foi? Próximo aí, 83. Quando estamos trabalhando com imagens, figuras e gráficos, é comum trabalhar com o seguinte formato, exceto B, Wave. Wave é o quê? Áudio. E é o áudio utilizado pelo Windows, aqueles sinais do Windows, aqueles sinaizinhos, é ponto .wave, ok? Videozinho. Quando estamos trabalhando com imagens, figuras e gráficos, é comum trabalhar com os seguintes formatos. Aí você tem a questão do GIF. É porque o GIF, olha só, eu posso utilizar ele como imagem, mesmo ele sem movimento. Posso botar ele, não vai movimentar, beleza, mas é uma imagenzinha. O Wave não tem condições. É áudio e áudio mesmo. 84. Numa planilha de Excel, A1 vale 1. Beleza. A2 vale 2 e A3 vale 3. Identifique a alternativa abaixo que somaria corretamente todos esses valores. Beleza. Delta, isso aí. Beleza. Igual a
Soma de quê? De A1 até A3. Muito bem. Então, vamos lá, recapitulando. Eu tenho A1, ponto e vírgula, A3. Aqui, quando é 2 pontos, quer dizer o quê? Até. Muito bem. Mas quando é um ponto e vírgula? E. Muito bem. E quando eu escrevo assim, ó, igual a soma o quê? A1 ponto A3. Até também. Beleza? Então, ó, só para não esquecer, em pé ou deitado, é sempre o mesmo resultado. Beleza? Sempre assim? Sempre assim, ó. Em pé ou deitado, sempre essa questão do mesmo resultado, até. Beleza? Então, vamos lá. 85. Na manipulação e organização de mensagens eletrônicas, utiliza-se os protocolos SMTP e POP3. Muito bem. B, bravo. 86. Os navegadores de internet são também conhecidos pelo termo em inglês browser. Quarta vez. Poxa, só tem uma coisa a te perguntar. Cai na prova? Fala, irmão. Pode. Não, nunca. Quem sou eu? 87. Não, mas essa, hoje em dia eu acredito que não cai mais não. Muito simples essa. Repetiu muito. 87, vamos lá. O teclado e o mouse de um microcomputador são um modelo típico de interface entre computador e usuário. Charlie, C de show, marca aí. Beleza? 88. Podemos limpar facilmente toda a formatação de um texto no Word. 2007. Apenas selecionando o texto e clicando em limpar formatação na guia início no grupo fonte. 89. 2007. Excel. A maneira de retornar uma data dinâmica em uma célula é usada... Fala, irmão. Não esquece da cola, não. Olha ali para a cola e responde. Vai. Qual é a data? Hoje. Não, igual a... Hoje. Beleza? Aí ele diz assim, ó. A maneira de retornar a data, beleza. 90. Complete corretamente a seguinte frase. Você pode enviar alguns arquivos armazenados no computador em mensagens de e-mail. Como que eu posso armazenar esses arquivos e enviar? Anexos. Muito bem. 91. Selecione a alternativa que não é um navegador da web. C, Charlie. 92. Qual o formato de arquivo gráfico que se deve evitar ao trabalhar com os aplicativos da Microsoft, por gerar um tamanho de arquivo grande e não compactado? Que se deve evitar ao trabalhar com os aplicativos da Microsoft, por gerar um tamanho de arquivo grande e não compactado. Não, JPG é pequenininho e compactado. Beleza. O GIF também. Agora, quando a gente fala do BMP, eu tenho um arquivo grande, né? Não compactado. O PNG é maior. O PNG é maior. Isso, Photoshop. Letra D, PNG. Até porque o BMP é do Paint, né? Já traz ali. E quando ele diz assim, ó, deve-se evitar trabalhar com os aplicativos da Microsoft. Esse é o próprio Microsoft, né? O BNG não. É difícil porque se eu fizer uma escala aí, o PNG é maior do que todos. Beleza, o PNG está fora da Microsoft. BMP é da Microsoft. Eu responderia a questão como PNG, e é o PNG, porque ele diz assim, ó, arquivo gráfico que se deve evitar ao trabalhar com os aplicativos da Microsoft. PNG é o único que está fora, entendeu? Depende da utilização, mas o próprio BMP não tem tanta qualidade, entendeu? São os arquivos do Paint, é bitmap. Depende da forma como você vai trabalhar, entendeu? Depende do seguinte,
Se for numa questão, vai depender da questão, como ela está trabalhando e como está abrindo. Vamos lá. Questão 93. Parte do computador responsável por conectar e interligar todos os componentes do computador entre si, ou seja, processador com memória RAM, disco rígido, entre outros, é o quê? Placa. Não. Parte do computador responsável por conectar e interligar todos os componentes do computador entre si. Placa-mãe. Beleza? Isso. Quando a gente fala da CPU, o que você confundiu foi a questão de gabinete, entendeu? Vamos lá, questão 94. Todo mundo entendeu essa questão aí da CPU, gabinete e tudo mais? CPU, processador, beleza? Central Processor Unit. Gabinete não é a CPU, ok? E quando eu penso assim, parte do computador responsável por conectar e interligar tudo, quem é responsável por interligar e conectar os dispositivos é a placa-mãe, ok? 94. Utiliza-se o conceito de quebra de página, mais especificamente no aplicativo Word. Letra C. E olha, qual é o atalho de quebra de página? Vou lá, vou explicar o que é a quebra e o atalho para quebra. Quebra é assim, ó. Ctrl mais return. Funciona assim. Eu tenho um espaço, uma linhazinha aqui embaixo, beleza? E vou ignorar essa linha e vou continuar escrevendo aqui, ó. Dei um Enter e continuei escrevendo aqui embaixo. Amanhã ou depois, isso é comum acontecer na monografia, no TCC da galera, amanhã ou depois incluíram mais uma linha aqui. Essa linha sumiu, porque ele desceu. Em contrapartida, ela desceu aqui para a próxima página. Bagunçou toda a questão da monografia. Por quê? Na verdade, aqui no meio deveria ter sido feito o quê? Uma quebra de página. Atalho para quebra de página, Ctrl mais Enter. Já vi em questões que está Ctrl mais Enter, mas esse Enter está Ctrl mais Return, ok? Ctrl mais Return, Ctrl mais Enter é o atalho para quebra de página. Beleza? Na verdade, é Ctrl mais Enter. Só que o Return está em inglês. Return é o Enter, é o retorno. Beleza? Foi, pessoal? Eu já vi em questões que como resultado estava escrito Ctrl mais Return. Mas o que é o Return? É o Enter. Ok? Próxima questão, 9.5. Identifique abaixo a versão do Internet Explorer mais recente da Microsoft. Qual é? Eu acho que é o Delta. Não, Delta não. Olha só. 2007, não rola, isso é para Office, 2010 não, é 9.0.2. Vamos lá? 9.0.2. Isso daqui é comum. Se você abrir o seu WhatsApp, vai ter essa versão. Aí você vai falar, mas porra, como funciona isso? O primeiro número é a versão. O segundo número, quando par. Isso daqui é uma versão estável. Quando o último número são correções. Correções, são as correções. Vamos lá, ó. 9.1.2. 9 é o quê? Versão. Beleza, aqui agora é ímpar. Então é um programa instável. E aqui? As correções. Se você abrir o seu WhatsApp e for lá no ajuda ou no sobre, ele tem uma numeração. Alguém abre aí para verificar qual é a numeração que está no seu WhatsApp aí. Pega aí o sobre, por gentileza. Vou anotar ali. É o seguinte, não foi testado em todos os programas. 2.19.258? Beleza. 2 é o quê? Versão. 19 é o quê? É estável ou instável? Instável. 258? São as correções. Oi? Estável foi testado em todos os sistemas, todos os dispositivos.
instável, um ou outro passou batido e não foi testado. Qual é o seu, minha amiga? O seu é diferente, fala. Mesma coisa? Beleza, ninguém abriu do iOS não, né? Quando eu tenho no iPhone, tem outra versão. Outra versão não, a mesma versão com outra numeração. Isso, exatamente. Ponto 19.80. Olha aqui, ó. 273? 219.92. Beleza. Olha aqui, pessoal, veja comigo. 258 é o quê? São as correções, são várias atualizações que foram feitas, situações que foram incorporadas no meu programinha. Aqui 80, 92 e assim por diante, ok? Agora, o WhatsApp pode travar em algum celular? Foi testado em todos os celulares? Não, por conta aqui do 19. É bem diferente, não é 12.0.1. 2? É, tá sem versão, 12. Tinha que ser, né? Vai lá, irmão. Vamos lá, vamos ver o próximo. Pula essa. B, bravo. Vamos lá. O internet é um conglomerado de redes. A internet é um conglomerado de redes em escala mundial, interligada pelo protocolo de comunicação TCP/IP, ok? De utilização? É porque aí ele deve fazer a verificação interna. 77. Ponto. 3865, caraca. 8. Aí é uma correção da correção que vai puxando. Mas o Google é a correção da correção e assim vai puxando. Ok? Vamos lá, 97. O circuito integrado que realiza as funções de cálculo e tomada de decisão de um computador é popularmente conhecido como... Show, exatamente. O circuito integrado que realiza as funções de cálculo. Matou a questão. Funções de cálculo, processador. Só recapitulando, nós vimos isso hoje. O processador está dividido em quantas partes? Quais são? ULA, o C e os registradores. Se aqui tivesse só ULA, exemplo, Aonde, irmão? na 97 mesmo, cache, clock, processador ULA... A pergunta do meu amigo é o seguinte, se nas respostas tivesse cache, clock, processador em vez de memória, ULA. Preste atenção. O que acontece? Ele diz lá, o circuito integrado que realiza as funções de cálculo e tomada de decisão de um computador. Quando a gente pensa na ULA, unidade lógica e aritmética, ela é responsável por quê? Por fazer os cálculos de todo o meu processamento, ok? Diferente da UC. A UC faz o quê? Somente o controle. Vai pegar da onde vem, para onde vai e tal, vai dando orientação para os dispositivos e tudo mais. Estaria passando, tá? Não estaria aquela situação mais correta, mas dentre as outras respostas, poderia até aceitar. Questão 98. Podemos incluir uma tabela no documento, primeiramente entrando na guia, inserir tabela, beleza? 99. O investimento de um cliente foi R$4.000, obtendo no mês seguinte lucro de 12%. Com base nessas informações, foi utilizado no Excel, sendo que na célula B1 foi inserido o valor de investimento inicial, na célula B2 para calcular o valor final. Foi utilizado a fórmula Vamos lá, preste atenção. O 4.000 foi colocado em qual célula? B1, não é isso? Isso daqui está na B1. O 12% está onde? B2.
Beleza? Aí... Não. Não. 12% não está em lugar nenhum. Beleza? B2 é a fórmula. Então, vou dizer, B2 é igual. Pessoal, se eu pego aqui o B1, e multiplico por 12, o que eu acho aqui? 12% de B1. Mas o que ele quer? Ele quer o investimento, para calcular o valor final. Ele quer o investimento inicial adicionado a esse valor aqui, não é isso? O investimento de um cliente obtendo lucro no mês seguinte. Com base nessas informações, sendo que B1 foi inserido o investimento inicial. Ele quer o valor final. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar isso aqui e vou botar mais quem? O B1. Porque aqui eu vou pegar o quê? Só os 12% dos 4.000. Mas eu vou somar mais os 4.000. Beleza? Foi? 1,12 ele está tirando direto. Calma aí, o investimento de um cliente, vamos verificar se ele quer o desconto ou se ele quer o valor com desconto, não é isso? O investimento de um cliente foi 4.000, obtendo no mês seguinte lucro de 12%. Com base nessas informações, foi utilizado Excel, sendo que na célula B1 inserido o valor, na B2 para calcular o valor final, foi utilizada a fórmula. É a A, porque ele está tirando aqui, ó. Ele botou 1. Ok? Oi? Resposta correta, letra A. Beleza? 100. Questão 100. O procedimento que permite obter arquivos de um computador remoto disponível na rede para outro computador é chamado de download. Obter arquivos de um computador remoto, download. Beleza? Questão 101. Os caracteres que sempre fazem parte dos endereços de e-mail são quem? D, arroba. 102. No Word, você pode inserir uma quebra de página. Onde eu posso inserir uma quebra de página? Qualquer local do documento. Se eu estou aqui no meio da página, estou aqui no meio da página e quero inserir uma quebra, eu vou passar para a próxima. Ok? Então, qualquer local do documento. Sim, perfeito. Poderia ser. 103. Selecione a opção com significado da consagrada sigla CPU na informática. Unidade Central de Processamento. Beleza? 104. Identifique a alternativa que apresenta uma típica extensão do nome de arquivo. TXT. Muito bem. No Windows, você pode usar a seguinte caractere em um nome de arquivo. Cifrão. Cifrão. Tem o lance do bonequinho. Isso. O lance do bonequinho são as... barra. Aspas aqui, ó. Beleza? Oi? Ali no meio, ó. Tá indefinido, sexo indefinido. Tem que ser assim hoje em dia. Oi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Os pontinhos. Os dois pontinhos. Aí. Aí eu posso botar os dois pontos. Tem assim, não é assim? O ponto... pode ser. Dois pontos. Asterisco. Vai ficar pior. Vamos lá. Decora esse bonequinho aí que são... aí a gente vai ficar invertendo o que é olho, o que é nariz, o asterisco é ponto. Não vai rolar.
Vamos lá, questão 106. Estaremos navegando num site seguro quando aparece no início do nome do site os caracteres HTTPS. Muito bem. Delta. Não, beleza. 107. Este componente do computador é considerado uma memória não volátil. Volátil quer dizer o quê? Apaga, beleza? Não volátil. Mantém desligado. O que é o não volátil? Disco rígido. 108. Ó. No Word 2007, para inserir números de página, é necessário entrar no grupo Páginas. 109. Se membros de sua equipe digitam horas trabalhadas em uma planilha de Excel, seria necessário contar as células não vazias para saber quantos membros da equipe já preencheram essa planilha. Para isso, você deveria usar a função contar valores. Sim, mas aí é o seguinte, olha só, ele quer o inverso. Ele quer verificar quais delas não está vazio. Verifica aí, ó. Seria necessário contar as células não vazias. Sim. Mas olha só, o que acontece? Ele quer as células não vazias. Ele quer a opção inversa. Tá entendendo? Você tá me dizendo que você vai pegar a quantidade que foi preenchida, tirar da relação. Não, eu não quero isso. Eu quero o seguinte. Eu quero o quê? As preenchidas, né? Células não vazias. E aí o resultado? Conte valores. 110. Se você souber... Não, valores é valores. Valor é valor. Isso aí. Valores. Vamos lá, 110. Se você souber que alguém nasceu em 1963, poderá usar a seguinte fórmula para descobrir a idade dessa pessoa a partir do ano de aniversário. E aí? Menos 1963. Letra C. Hoje, para pegar a data, menos o 1963. 11. O nome típico do pequeno símbolo gráfico, usado geralmente para representar um software ou um atalho para um arquivo específico, aplicação ou pasta, é ícone. Muito bem. 112. Exemplo de memória não volátil, também conhecido como memória de massa, disco rígido. 113. Componente de armazenamento de dados no formato digital com maior capacidade de armazenamento que o CD, devido a uma tecnologia óptica superior e de compressão de dados. Não, olha lá. Formato digital com maior capacidade que o CD. Quando a gente... Formato digital com maior capacidade de armazenamento que o CD, devido a uma tecnologia óptica. DVD, pô. Isso. SSD? SSD é um modelo de HD. Por que não pode ser a questão do SSD? Porque aqui na questão é tecnologia óptica de leitura, só por isso. Quando a gente fala do disco, aqui ó, SSD, tá? A gente tem a opção de um disco rígido. Imagina você que o meu disco rígido, ele é mais ou menos deste tamanho, nessa espessura, e é feita a leitura em cima de um braço que faz a leitura de um disco que está rodando. Aqui, ó, quando a gente fala do disco, tá? Disco de estado sólido, SSD, automaticamente é como se fosse um pendrive. Automaticamente eu tenho a leitura de forma rápida, né? E um dispositivo muito rápido, muito menor do que um disco rígido convencional, ok? Porque é o seguinte, olha só, o que acontece?
Imagina você que a gente tem um HD convencional. Esse HD convencional ele tem uma taxa de transferência de arquivos X. Quando a gente fala do SSD, isso daqui é o X ao quadrado. Ok? E aí, automaticamente, no seu computador, se você troca o HD convencional pelo SSD, o que acontece nessa situação? Ele fica muito mais rápido, dobra essa velocidade. Normalmente... O que foi? O tempo de vida do SSD pode ser inferior ou não, porque é um equipamento eletrônico. Agora, a capacidade dele é menor, ok? Eu não posso te dizer assim, olha, um equipamento eletrônico vai durar 1 ano. Não posso. A capacidade dele geralmente é menor, porque o SSD, o custo é sempre muito mais elevado do que um HD convencional. Geralmente, para você obter velocidade nos computadores, geralmente Ultrabook ou um computador em si, eu quero muita velocidade, o indivíduo coloca assim, um SSD pequeno para o sistema operacional, para o seu computador ligar. E para o armazenamento normal dos arquivos dentro do computador, ele coloca um HD de fora, um HD convencional, ou um HD externo. Isso aí aconteceu naqueles computadorzinhos do Google, era Google Books, iBooks, Chromebook e assim por diante. Entendeu? Tem um pequeno SSD só para ligar o sistema e o armazenamento todo externo. Pode ou não. É aquela situação do seguinte, imagina o seu celular. No seu celular você coloca um dispositivozinho de armazenamento externo. Uma memóriazinha, um cartãozinho de memória. Na hora de instalar, ele te pergunta, instala no cartão de memória ou na memória do seu celular? Não é assim que ele te pergunta? Aí você escolhe, se eu instalar no meu cartão de memória, é um pouco mais lento, mas eu não pego a memória principal. Se eu colocar na memória principal, é um pouco mais rápido, mas em compensação vai ficar com ela debilitada. Você escolhe na hora de instalação. Ok? Aí você tem que verificar quanto ao uso. Estou usando muito? Não estou usando muito? Vou te dar um exemplo. Uso muito Office, uso pouco CorelDRAW. Beleza. Vou botar o Office e não vou botar o CorelDRAW na memória interna. Entendeu? Eu uso muito CorelDRAW, uso pouco Office. Isso pode acontecer. Vou botar um na memória interna e outro na memória externa. Você escolhe. Beleza? Foi isso? Foi? Questão 114. Definição de pequenos aplicativos que fornecem funcionalidades específicas ao usuário, como, por exemplo, a previsão do tempo ou cotação de moedas, é chamada de widgets. 115. Widgets são aquelas janelinhas que aparecem na lateral. 115. No XP, o ícone adicionar ou remover programas se encontra tipicamente no painel de controle. 116. Na barra de ferramentas do Word, ao clicar... Não tem botão. 117. Quanto às duas sentenças abaixo, podemos afirmar... Lá, a primeira. A fórmula para calcular 6 ao cubo é 6 igual a 6 que multiplica 3? Respondi a questão, beleza. 6 ao cubo é 6 que multiplica 3? Não. É 6 potência... Isso aqui seria o quê? Potência de 3. Então está errado a primeira. Pode ser, por ser uma planilha eletrônica, aceita somente números e fórmulas? Não. Números, fórmulas e o quê? Textos e tudo mais, sem problema nenhum. As duas sentenças são falsas. Delta. 18, 118. Se as células de uma planilha Excel estiverem preenchidas da seguinte forma, A1 igual a 2, A2 igual a 3, A3 igual a 4 e B1 igual a 10, o resultado da fórmula igual à média de A1 até A3, dividido por B1 será, vamos lá, eu quero a média de A1 até A3. Quanto vale A1? Deixa eu botar aqui, A1 vale 2, A2 vale 3, A3 vale 4 e B1 vale 10. Eu quero a média de A1 até A3. Então, é 2
mais 3, mais, dividido por 3. 2, 5, 4, 9, dividido por 3, 3. Aí eu tenho essa média dividido por 10. Média dividido por 10, quanto vai dar aí? 0,3. Oi? Aqui? Faz a média. Beleza? Quer que eu coloque aqui antes? Foi? Beleza? Não. Preste atenção. São 4 valores. A1, A2 e A3, beleza? Só que primeiro ele tem igual a média de A1 até A3. A média de A1 até A3. Eu peguei e fiz a média aqui, ó, 3. Dividido por B1. Beleza? Aí seria diferente, né? Ok? Foi? 119. Quantas duas sentenças abaixo podemos afirmar no PowerPoint? Vamos lá. Para criar uma nova apresentação, podemos usar a tecla Ctrl mais O. Nova apresentação. Não é um novo slide na apresentação. Ctrl O. Nova apresentação. Novo. Novo slide, Ctrl M. Beleza? Não é um novo slide na apresentação. Eu quero uma nova apresentação. O slide mestre serve de modelo para os slides da apresentação, de modo que as modificações feitas na estrutura desse slide refletirão em todos os outros slides da apresentação. Certo. Ctrl M, Maria. Foi? Foi? 120. Não, D. Não, D não. Alfa. As duas sentenças são verdadeiras. Preste atenção, olha só. Eu tenho uma apresentação. Beleza. Eu posso criar um novo slide na apresentação. Qual é o atalho? Ctrl M. Vai criar um novo slide na apresentação. Mas aqui ele não quer um novo slide na apresentação. Ele quer uma nova apresentação. Esquece essa porcaria aqui e vamos começar uma nova. Beleza? Um novo documento. Ok? Igualzinho do Word. Beleza? Foi? Dúvidas? Tranquilo. 120, né? Podemos caracterizar que uma imagem eletrônica, uma mensagem eletrônica, é um spam se o e-mail foi encaminhado sem consentimento. Letra C, né? Tem. Depois da B tem um C aí, ó. O e-mail foi encaminhado sem o consentimento do receptor. Sim. Sem o consentimento. Não tem o consentimento. Beleza? Para mim é spam. O que é um spam? Mensagens indesejadas. Tudo que para mim não tiver o consentimento é indesejado para mim, é um spam. E ele está perguntando aí basicamente o que é o spam. Beleza? Sempre pergunto e sempre brinco isso daí na hora da aula. É o seguinte, pessoal, spam, pode te perguntar um exemplo de spam na hora da prova? E um exemplo de spam? Olha, exemplo de spam, não. Por que não? Porque é o seguinte, a mensagem é indesejada, spam. Só que eu não posso te perguntar o que é indesejado para você, sim ou não. É muito subjetivo. É você que vai escolher. Eu sempre brinco e falo o seguinte, ó. Sua ex-namorada mandou uma mensagem para você, irmão. É indesejada? Depende. Meu amigo ali já falou depende. Tá gravando, inferno. E aí, o seguinte, imagina você. É você escolher ou não. Tem pessoas que só saem de casa pela manhã após ler todos os horóscopos. Sim.
pessoal só sai de casa após ler todos os horóscopos. Beleza. Eu, particularmente, marco todos eles e, ó, eu deleto, eu excluo. Tenho até medo de ler. Beleza? Tem pessoas que só saem de casa após ler todas aquelas mensagens de propagandas que foram feitas para ela. Tipo, da empresa tal, tal, tal. Falei, pô, o pessoal fala, essa oferta é minha, foi para mim. Não, eu marco todas elas e excluo. Então, posso te perguntar o exemplo? Não, porque é você que vai escolher. Meu amigo aqui falou, mala direta. Será que você não estava esperando aquela mala direta? Você não vai saber. Beleza? Tranquilo, tá aí? Questão 120, 121. Quanto às duas sentenças abaixo, podemos afirmar que, quanto à internet, né, referente à internet agora, o IP é um número único, exclusivo, que identifica cada computador na rede, tal como um número de telefone. Certo ou errado? Certinho. Um IP é composto de uma sequência de 32 bits, divididos em 4 grupos de 8 bits cada, 4 octetos. IPv4. Vamos lá. Letra A, as duas sentenças verdadeiras. Vamos lá, 47.63.85. Beleza. Vem comigo, preste atenção. IP, todas as vezes que a gente fala aqui do IP, pessoal, 4 octetos. Um octeto é o IP, lembrando e recapitulando, o IP não pode ultrapassar o valor de 255, beleza? 255 é o valor ao qual o IP não pode ultrapassar. Mas não pode ultrapassar onde? Aqui, aqui, aqui e aqui. Beleza? Isso daqui vai me dar os octetos? Sim, a questão dos octetos. Ok? Beleza, tá aí? Vou me estender só para você depois não confundir. Vamos lá. A próxima questão diz assim, ó. Quanto às duas sentenças abaixo, podemos afirmar que no XP, ó, as pastas localizadas dentro de outras pastas frequentemente são chamadas de subpasta. Certo ou errado? Certo. É possível criar uma pasta dentro da área de trabalho do desktop? Sim, é possível, sem problema nenhum. Na questão 7, por exemplo, tem IPv6, essa questão poderia estar uma questão. O endereço IP é composto de uma sequência de 32 bits dividido em uma sequência. Se fosse uma questão da 7, por exemplo. Ele teria que completar aqui do IPv4, né? Teria que estar completando da questão do IPv4. Mas aí eu poderia dizer assim, ó, um endereço IP é composto de uma sequência de 32 bits divididos em 4 grupos de 8 bits cada, 4 octetos, vírgula, no IPv4. Poderia estar assim, entendeu? É possível o IP dividido, entendeu? Estaria dessa situação, poderia ser ou poderia. Só existe o IPv4. Não, aí não. Beleza? Por que a questão do IPv6? Quando a gente fala do IPv6, é basicamente aquela situação do seguinte, o IPv4 ficou muito pequeno, eu preciso estender e ter mais endereços. Aí foi criado o que a gente chama de IPv6. É a mesma coisa que aconteceu com o telefone de vocês, não foi colocado um 9 na frente? Para ter mais opções? Perfeito. A mesma situação que fizeram do IPv6. Aqui são 32 bits, 4 octetos. Aí a gente vai aumentar de 4 para 6. Né? Mas aí eu tenho a questão da definição só de IPv6. Beleza? Vamos lá. À frente eu tenho assim, ó. Os seguintes caracteres podem ser utilizados no nome de um arquivo, exceto barra. Olha lá. 124. Quanto às duas sentenças abaixo, podemos afirmar que no XP, quando um atalho é excluído, ele será removido juntamente com o item original. Falso. Só recapitulando, todas as vezes que tem um atalho, tem o quê? Uma setinha, beleza? Uma setinha tem um atalho, beleza. Ao esvaziar a lixeira, excluirá permanentemente os itens e recuperará os espaços em disco por ele ocupado. Certo ou errado? Verdadeiro.
Para prova, verdadeiro, beleza? Aí vem meu amigo ali e te pergunta, poxa, mas se eu excluir, tem como recuperar? Para prova, não, beleza? Saiu da lixeira, foi. No dia a dia e tal, é possível. Beleza? Recovery. MLost. Esses programinhas aqui fazem recuperação. Oi? Recovery, MLost e assim por... Recovery. Vamos lá. 125. No Word, as palavras fonte, justificado e macros são usadas respectivamente em relação a fonte, sequência, parágrafo, alinhamento, gramática não. A sequência de comandos, o macro. Calma aí. Justificado. Fonte é parágrafo. Vamos lá, vamos. Fonte não é um caractere? Pensa comigo. Vamos lá, vamos tirar, vou começar a desmistificar. Quando a gente pensa no macro de cara, o que é a macro? Macro é uma sequência de comandos que você vai apertar um botãozinho e ele vai fazer tudo aquilo para você. Beleza? Sequência de comandos é a macro. Justificado. Justificado é o quê? Alinhamento à esquerda e à direita. Quando a gente pensa na fonte, eu estou pensando nos caracteres. Caractere numérico, caractere maior, menor e tudo mais. Então, opção correta, letra B. Bola. Um recurso muito interessante do Word é a possibilidade de inserir numeração automática nas páginas do documento. Clicando em inserir número de página. Bravo. 127. Ó. Quantas duas sentenças abaixo podemos afirmar? É possível inserir uma tabela apenas a partir de uma seleção de tabelas pré-formatadas completas e com dados de amostra. Falso. É possível inserir uma tabela apenas. O apenas está errado. Ok? A segunda, ó, tabelas dentro de outras tabelas são chamadas de tabelas aninhadas e são normalmente usadas para desenvolver. Beleza, tabelas aninhadas, é possível. Certinho. Então a primeira é falsa, a segunda verdadeira. Resposta correta? C. 128. Ó. Pequenas imagens que representam arquivos, pastas e programas e outros itens são conhecidos como ícones. Sim? Sim. É uma tabela dentro da outra. Aninhada. É uma tabelinha dentro da outra. Sim. É quando eu quero fazer assim. Imagina você que eu queira fazer um menu. Olha, quero fazer um menu para o lado de cá e quero fazer uma página do lado de cá. Aí eu coloco uma tabela próxima da outra e vou colocando uma dentro da outra, assim, ó. Tabelas alinhadas. Ok? 129, né? Para navegar na pasta Meus Documentos para outra pasta, sem fechar a janela da pasta atual, a opção mais indicada das alternativas abaixo seria usar a barra de... Para navegar da pasta Meus Documentos para outra pasta, sem fechar a janela atual. É aquilo que eu estava falando lá com meu amigo lá. Não, status não. Barra de... Não. Barra de endereço. Olha só, para navegar da Meus Documentos para outra pasta, sem fechar a janela atual. Eu não posso simplesmente ir ticando aquilo ali, tirando de uma janela para outra. Vamos supor, eu quero da barra dos Meus Documentos e eu quero entrar no meu computador. Simplesmente eu escolho lá na barra de endereço, no meu computador, ele vai me dar um novo endereço. Não fechou a janela atual. Ok? O detalhe aí é não fechar a janela atual. Foi? B. Bravo. 130. Os seguintes tipos de gráficos são encontrados no Excel, exceto mosaico.
Mole agora, né? Depois de ter visto os gráficos. 131. A função do Excel, que será mais útil para resolver um problema como este. Um aluno será considerado aprovado se tiver sua média final maior ou igual a 7. Se ficar entre 7 e 5, estará em recuperação. Se for menor que 5, estará reprovado. É o quê? Se. É o condicional. Função C. Vou escrever a função C aqui só para a gente recapitular. Olha lá. Função C vai ter sempre o teste lógico. Ponto e vírgula, o quê? Verdade, o valor verdade e o valor false. Ok? Sempre assim? Sempre assim. 132, ó. No Excel, se for atribuído a texto Brasil para a célula A1, o resultado da fórmula maiúscula de A1 será? Alfa, Brasil, tudo maiúsculo. 133. Complete da melhor forma possível a seguinte frase. O formato nativo do PowerPoint é o PPT. Para arquivos de apresentação, e o PPS para apresentações diretas. Beleza? Tudo ok até aí? Todas as vezes que eu salvo em PPS, não PPT. PPT eu posso alterar tudo. Salvei em PPS, eu não tenho a necessidade do PowerPoint instalado na máquina. Ele abre automaticamente. Perfeito? 134 diz assim, ó, tipo de programa criado especificamente para auxiliar na procura de informações armazenadas na internet. Procura de informações. Motor de busca. Perfeito. Resposta correta, letra B. Beleza? Foi?